Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos falar sobre poemas visuais e coesão sequencial. Bom, são assuntos que vocês precisam, como eu sempre falo aqui, terem o caderno, né? Terem no caderno. Então, fiquem atentos, façam as anotações necessárias. Poemas visuais, coesão referencial, aula destinada aos alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Bom, galera, vamos começar pensando um pouco no que é poesia, né? Quando a gente pensa em poesia, é muito comum que venha à nossa cabeça um texto todo modelado, formal e perfeitinho, né? Todo organizadinho em versos, em estrofes. Bacana. Isso, de fato, acontece. Isso, de fato, é um estilo de fazer poesia, mas não é o único que existe, tá? E hoje nós vamos ter a oportunidade de conferirmos isso de pertinho nesta aula. Nós vamos falar de poesia visual, nós vamos fazer a definição. Hoje, nessa aula, nós vamos dar a definição do que é um poema visual, vamos falar dos tipos de poemas visuais e também vamos ver exemplos. Então, vai ser uma aula bastante complexa, com muitas informações, né, para que vocês possam anotar. Como eu sempre digo, fiquem atentos, assistam o vídeo, se possível, mais de uma vez, tá bom? Bom, definição. Poesia visual é uma expressão poética informal que valoriza os efeitos visuais, ou seja, sua estrutura forma imagens. Essas imagens completam o sentido do poema, dando maior expressividade e podendo combinar-se com outras linguagens artísticas. Nós vamos vendo mais à frente, nas outros slides, os detalhes e tipos sobre o que é um poema visual. Mas vou logo adiantando que um dos principais intuitos de qualquer poesia, gente, é a expressão humana, independente do formato. Então, eu quero ressaltar isso, que independente do formato da poesia, o principal objetivo dela é a expressão humana, é expressar-se livremente através das palavras. Então, galera, é muito bacana estudar poesia, não é? Bom, voltando aos poemas visuais, vamos falar um pouco mais sobre eles, que eu não quero que vocês saiam com dúvidas daqui. Os poemas visuais, como o próprio nome já diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão começam a ganhar destaque, ganham uma forma. Então, a gente vai perceber que as imagens captadas, elas ganham um formato diferenciado. Como se fala em percepções visuais, muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras linguagens. Isso que é muito interessante. Então, a poesia visual, ela se utiliza de diversos recursos não formais, tá? Para expressar as mais variadas situações. Então, podemos ter poemas com efeitos de sonoridade, de movimento, ou até mesmo ausência de linguagem verbal. Não existe, gente, não existe uma estrutura padrão. O autor é livre para escolher quais recursos utilizar. Então, isso é muito interessante. Aí a gente sempre fala, poesia visual, poema visual. Existem tipos, sabia, de poemas visuais.
tá? Eles apresentam características em comum, tá? Bacana. Mas eles não são únicos. Existem assim, os mais comuns. A gente vai ver. Então, como foi dito ali atrás, né, anteriormente, o poema visual é a forma de se expressar em que os elementos visuais são destaque, tá? Mas eles se misturam, as diversas linguagens, elas se misturam. Sendo assim, pode-se agrupar tipos de poesias visuais que apresentam características em comum. Esses agrupamentos, galera, não são os únicos existentes, não, tá? Mas os mais comuns eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Bom, o mais comum de todos eles, o mais visto, o mais lido, o que ganhou aí um destaque maior dentro da nossa literatura. Bom, foi exatamente a poesia concreta. Esse tipo de poesia, gente, surgiu lá junto com o resgate da poesia visual. Então, por isso, muitas vezes, poesia concreta e poesia visual são confundidas e até mesmo tidas como sinônimos. Entretanto, na poesia concreta, ela usa essencialmente a linguagem verbal. Então, a linguagem verbal fala muito forte na poesia concreta, o jogo de palavras. O uso da linguagem verbal e não verbal, a ausência de verso e estrofe, a ausência do eu lírico e os aspectos geométricos são uma de suas principais características. Então, guardem isso. O uso de linguagem verbal e não verbal, a ausência de verso e estrofe, a ausência do eu lírico, né? Eu lírico é a voz que fala no poema. E os aspectos geométricos são uma das principais características da poesia concreta. Bom, tá aí, né, para a gente poder observar alguns exemplos dessas poesias aí. Olha só, esse poema aqui, né, lixo, está escrito lixo, ele foi formado todo, se vocês pararem para ler, com a palavra luxo. Então, vejam só, a ideia que está por trás do lixo ao luxo, né? Como que o que um dia é luxo pode se transformar em lixo. Essa é uma das leituras que a gente pode fazer. Então, olha o jogo de palavras com as palavras, né? Como a linguagem verbal ela é significativa. Aqui nós temos um exemplo da visual, como que a linguagem visual é marcante. Pêndulo, está escrito aqui. Pêndulo. Pêndulo é o movimento, indicando o movimento do pêndulo, não é? Então, há um movimento, fala muito forte nesse poema aqui, nessa poesia aqui. Gente, é engraçado, né? Quando a gente fala em poema, as pessoas, o que eu falei, a gente tem que desconstruir, quando a gente fala em poema visual, a gente tem que desconstruir aquela ideia de que poema acontece somente em versos certinhos, organizadinhos, em estrofes, parará. Não, existe uma outra forma de expressão também. Então, isso é mais importante que tudo. Olha esse poema aqui, indicando a nota musical. E é interessante o que está escrito nele. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Olha que lindo, poético demais. Mas, além de poético, olha a expressão, olha o jogo de palavras, olha como as palavras são organizadas de maneira a combinar com aquilo que está sendo dito. Não é? Então, não basta dizer, tem que mostrar. Então, aqui é uma nota musical boa sobre a boa música, falando sobre a música. Poema concreto é um barato. Um outro tipo de poesia visual, gente, é o poema cinético.
A palavra cinética significa movimento. Então, esse tipo de poema valoriza a criação de efeitos de movimento. Então, lá atrás, aqui no pêndulo, é uma poesia cinética, tá? É uma poesia cinética. Então, aqui é importante a gente destacar isso. Por quê? Porque os elementos eles são organizados, né, de forma que causa a impressão de velocidade, né, de movimento. Os poemas costumam ser criados para serem lidos. E, a partir da leitura, né, criam na mente do leitor uma certa cena, um certo movimento. O poema cinético, ele, além da estrutura, né, que já existe, esse efeito, ele não serve apenas para ser lido, ele também serve para ser visto, né? Então, como a maioria dos poemas visuais, eles servem para serem vistos, não somente lidos. A gente aprecia também o movimento, a organização. Olha esse exemplo de poema cinético. Parece que você quase que fica tonto ao ler um poema desse, né? O mundo roda, 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 o tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Nada mais é do que uma circunferência. Então, indicando movimento. É magnífico, né, gente? Não tem como você não se apaixonar por por esse tipo de poesia, né? É tão assim magnífico da gente ver e a gente fica apreciando esse movimento das palavras que a gente nem percebe que se trata de um poema. É perfeito. Bom, agora nós vamos passar a um outro assunto da nossa aula de hoje, que nada tem a ver com a poesia. Agora nós vamos tratar de coesão, um assunto ligado mais à produção de texto, à estrutura da frase. Mas eu peço que vocês revejam esse vídeo, tá? Para que a gente possa guardar, para que vocês possam guardar e fixar esses conceitos, tá? Façam as anotações no caderno de vocês, tá bom, galerinha? Bom, vamos tratar um pouco da coesão. A coesão, gente, já foi assunto do outro vídeo, mas mesmo assim, eu vou tratar desse assunto porque a gente vai falar hoje somente de um tipo de coesão. Existe coesão referencial e sequencial. Hoje nós vamos tratar somente da coesão sequencial. Então, guardem isso. Temos coesão referencial e sequencial, mas hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar só da coesão sequencial. Mas antes de falarmos da coesão sequencial propriamente dita, quero que vocês guardem a definição do que é coesão. Apesar de já termos visto, vou relembrar-vos. A coesão é responsável pela conexão interna entre os vários enunciados que compõem um texto. Para que se possa garantir a coesão textual, deve-se ter as ciências dos conectivos, da pontuação e dos elementos coesivos. Quais são os principais elementos coesivos? Pronomes, conjunções, preposições, advérbios. Estas palavrinhas aí, pronomes, conjunções, preposições e advérbios, elas são essenciais. Aliás, eles é que são os elementos responsáveis para garantir a coesão de um texto. Lembrando que coesão, gente, é esse texto bem unido, bem articulado. Um texto, quando ele não está coeso, ele não está articulado. Parece que as palavras não fazem muito sentido, as frases ficam soltas, meio sem sentido, tá? Então, é importante ver. Eu trouxe aqui um exemplo de um período não coeso, não articulado. Vou ler com vocês e depois a gente vai ver esse mesmo período já articulado, utilizando-se de coesão. Vamos lá.
Para que se possa compreender a necessidade de uma forma urgente e eficiente de um bom desempenho intelectual, o país deverá, antes de tudo, sabendo que muitos investimentos devem ser feitos e que toda ajuda do governo nessa área é de suma importância para o desenvolvimento do país. Esquisito, não? Eu li, vocês não entenderam nada. A verdade é essa. Nem eu. Por quê? Porque o texto não está coeso. Né? Agora vamos ver esse mesmo período com a coesão. Vamos lá. Para necessidade que se possa compreender as de investimentos em uma educação básica e de qualidade, de forma urgente e eficiente. O país deverá priorizar essa área, mesmo ciente de que outras, como saúde e moradia, também têm urgência de recursos. Dessa forma, garantirá o desenvolvimento do país. Né? Então, observe, eu coloquei algumas palavrinhas aqui no texto que fizeram toda a diferença. Então, olha só, eu coloquei dessa forma, né? Eu coloquei, deixa eu ver o que mais, que não tinha aqui. Que não. Da necessidade que se compreenda os investimentos, educação de qualidade, de forma urgente, o país priorizar, mesmo ciente de que, né? Mesmo ciente, também, coloquei a expressão também. Então, alguns conectivos de forma, tá vendo? Não tinha aqui, deixa eu ver aqui, tá? Alguns conectivos que nós não tínhamos aqui devem ser feitos. Aqui está confuso, tá vendo? Então, aqui, ó, esses elementos são importantes para que o período fique articulado. Vejam só outros exemplos. Elementos de substituição que remetem a outro já mencionado. Esse é um caso de coesão referencial. Por que eu trouxe esse caso de coesão aqui para vocês? Para a gente poder ter uma ideia. A advogada estava certa da culpa de sua cliente. Apesar disso, esta tinha direito à defesa e aquela faria de tudo para garanti-lo. Observe, isso, né, que é o disso, retoma o predicado anterior. Estava certa de quê? Né? Então, retoma essa ideia. Esta é quem? Esta é a advogada. No caso, perdão, esta é a cliente. A cliente, né, tinha direito à defesa. E aquela, que foi dito aqui, ó, retoma um termo anterior. A cliente é a advogada. Aquela faria de tudo para garantir o quê? Garantir a defesa. Quem é que vai garantir a defesa? Aquela é quem? A advogada. E o retoma direito à defesa. Né? Garantir-lo, esse lo aqui, garantir o direito à defesa. Então, todas as ideias precisam estar amarradas. Tá? Agora, olha só, existem elementos de coesão que servem para substituição, não só referência. Olha só essa expressão aqui, ó. Elementos de substituição que remetem a um termo que ainda será mencionado mais à frente. Observe. Embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme o seu propósito. Qual era o propósito? Aumentar a qualidade de vida de todos, pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e iletrados. O ele aqui antecipa político. Propósito antecipa a oração seguinte, aumentar a. E todos antecipa a enumeração que o segue, pobres, ricos e negros. Então, observe que esses elementos aqui, eles antecipam, tá? Eles não remetem ao outro que foi atrás. Então, quando antecipa, é chamado de catáfora, tá? Porque catafórica, coesão catafórica.
Bom, pessoal, então é importante a gente ter em mente todo esse aspecto da coesão, da importância que a gente tem que dar à coesão, coesão sequencial, coesão referencial, tá? Para que a gente possa desenvolver bem o nosso texto. Bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo encontro. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau, pessoal.